seria falar do indicador Euroinvest, tá? Primeiro, a Euroinvest é uma mesa pioneira, tá? A lançar um indicador de tendência, tá? Esse é um projeto bem antigo nosso. E esse indicador, ele está na plataforma da Nelogica, ele está na plataforma Trade Evolution e ele está na plataforma é, aquela que a Nelogica comprou lá, que eu esqueci o nome agora, me fugiu a cabeça aqui. Enfim, Trade Evolution e Nelogica aqui. Depois eu lembro lá do Bandeira lá, esqueci o nome da plataforma, mas eu falo aqui, tá? Aí a primeira coisa é o seguinte, a gente vai identificar aqui esse indicador. Você vem aqui inserir indicador Euro Invest. Inclusive é o nome da empresa, né? Euro Invest, tá bom? Então, o Euro Invest, na verdade, ele é uma regra de coloração, tá? Com cálculos que abrangem tendência e abrangem fluxo, tá? Então, ele, primeiro, ele é gratuito, ele é um indicador de tendência, tá? E você insere ele aqui na janela aqui, tá? Então tá aqui, ó. Então ele desenha uma regra de coloração e aí você pode usar ele em tempo gráfico, você pode estar utilizando ele de várias formas aí, tá bom? Nesse caso aqui é um dia de tendência forte, tá? Então ele fica com a regra de coloração em azul quando ele está em tendência de alta, branco quando ele está duvidando daquela tendência, ou seja, a ausência, está perdendo força a tendência atual, né? E ele pode virar vermelho ou azul, né? Que seria aqui no caso novamente aqui ele entrando aqui na operação, tá bom? Então, ele pode ser utilizado em conjunto com outros indicadores. Outra coisa é que você também pode colocar só o histograma aqui embaixo, né? Então, as barrinhas de histogramas aqui azuis indicam compra e branco indicam sem tendência ou ausência dela, tá? É, e quando está vermelho, aí deixa eu mostrar aqui uma situação de vermelho, ele abre sinal de venda. Então, ó, fui estopado lá, infelizmente. Então, pessoal, como o indicador pode ser utilizado, tá? Ele pode ser utilizado sozinho, tá legal? Ele pode ser utilizado sozinho, ou você pode fazer um trade system em conjunto com esse indicador, inclusive o seu, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O indicador está abaixo da VWAP vermelho, abaixo da média móvel de 200, por exemplo. Então, eu abriria só sinal de venda, só operaria venda. Aí vou dar outro exemplo aqui, ó. Ele está acima da VWAP, acima da média móvel de 200. Então, todo sinal azul eu compraria. Eu estou dando um exemplo de um trade system, tá? Cristiano, mas eu uso candle de 5 minutos. Então, vamos lá. Vou botar aqui 5 minutos. Eu não uso Renko, uso 5 minutos. Tá bom. Então, você vê que no candle de 5 minutos, né, ele desenhou toda uma mancha vermelha aqui e ficou tudo bem abaixo, né? E no 5 minutos aqui, ó, você vê que ele teve um rompimento da média de 200, né? Dentro desse, entre aspas, explicando aqui o trade system, né? Ele acabou dando uma compra aqui, tá? Então, isso aí mais uma vez, em conjunto com o seu trade system, em conjunto com a sua estratégia, inclusive em conjunto com os seus números de contratos, né? Vão dar para você situações onde você vai ganhar mais ou, infelizmente, não ganhar, limitado a uma perda e um ganho. Então você vê que tudo leva a essa convergência. O quanto eu vou ganhar no dia e o limite que eu tenho de perda no dia. Tudo leva a isso. Toda conversa leva a isso, tá? Ela não pode levar nenhum caminho diferente como, não, se eu estiver perdendo no dia, eu vou fazer isso aqui. Não, se eu chegar nisso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Não, você não vai fazer isso aí, tá bom? Então, pessoal, Fábio, então, você tinha perguntado aí, né? Inclusive, eu até gravei, estou gravando isso aqui, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre o indicador, né? Então, lembrando, você pode usar o indicador
de forma independente, ou você pode adicioná-lo a um trade system seu particular, tá bom? Então, vocês avaliem aí. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu vou permitir que vocês possam falar, tá? Se vocês quiserem, ou se vocês quiserem, vocês podem escrever, tá? Vou dar aí 30 segundos para vocês escreverem aí ou falarem aí, tá? Eu vou colocar aqui o 10Rs, que é o que eu sigo. Ó, o índice subiu bastante lá, 131.325, recuperando boa parte do, do da queda que ele teve, né, na segunda-feira, né, praticamente recuperando tudo, né? Uma volta em V aí. Como saber a hora de sair usando o indicador? Fábio, se você usar só o indicador, a hora de sair é o seguinte: qual seria a hora de entrar? Então, a hora de entrar seria da seguinte forma aqui, tá? O indicador ele tem algumas configurações aqui, como você tem me lembrar, tá? Vamos revisar aqui, né? É, Primeiro, você tem aqui, você pode importar alguma configuração de algum robô, se você tiver já utilizando lá os robôs da Nelogic, pode trocar as cores, tá? Pode fazer aqui uma configuração do Stop ATR, tá? É, E aí você pode zerar pelo Stop ATR, se fosse no caso o robô. Você pode usar a ViewApp de uma forma automatizada com o robô, ou seja, só compra acima da ViewApp, só vende abaixo da ViewApp. Isso é um ponto. Você pode criar notificações, tá, de posição de entrada e de saída. Então, isso aqui são configurações que fazem sentido caso você tenha automatizado o indicador para ele operar sozinho. Como aqui é manual, né, você teria que fazer essa operação. E aí, você tem o que a gente chama de perfil de risco de entrada: 0, 1, 2 ou 3. Mas volto a dizer, isso aqui é para automação. O que que é perfil de risco 0, 1, 2 ou 3? Seria aqui a setinha, ó, a confirmação, ó, 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Então isso aqui seria a sua confirmação de entrada. Ah, o indicador estava branco, 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 azul, eu entro no segundo azul com a minha estratégia ABC, enfim, dessa maneira. Ou o próprio robô faz isso para você. Aí eu vou mostrar para você lá como contratar o robô, tá? Aí o que que acontece? Uma vez você entrando, Fábio, você vai oscilar aqui, ó, o preço vai subir, o preço vai descer. Ai, meu Deus, quase vou estopar, o preço vai subir, etc, etc. Onde é que é a saída? Quando eu tenho um cálculo de azul e branco e posso sair nesse branco. Então, por que que o Renko, aí eu estou explicando para você, por que que o Renko é melhor para utilizar a automação do robô? Porque o Candle, ele pode ter um tamanho pequeno ou pode ter um tamanho gigante. Então imagina o seguinte, o Renko fez um doji aqui e aqui ele fez um candle gigantesco para baixo. Pô, mas o robô só pode sair quando fecha o candle. E aí ia te dar alguns problemas. Então, o Renko não. Como o Renko é preço, cara, se voltar aqui branco, branco, acabou. Então, o Renko é melhor para você utilizar a automação do indicador. Ou você também operar manualmente. Então, resumindo, aonde é que eu entro? Eu defino qual é o risco aqui. Ah, se eu entro com o segundo box azul, terceiro box azul, e saio no segundo box branco. Tá? E aqui eu entro de novo, ó. Ah, virou azul, azul, azul. Entro de novo, beleza. E tá lá na operação. Tá indo embora a operação, tá? Então, nesse caso, você está utilizando somente o indicador Euroinvest. Você não está somando outra regra a ele, né? Que foi o exemplo que eu te dei ali. Beleza? Aí, se você quiser automatizar isso, grande Sueli, tudo bem? Bom dia, querida. Se você quiser automatizar isso, você pode ir na Nelo Store, tá?
E aí tem um negócio bem legal, porque essa segunda versão do indicador, ele já soma com outros indicadores, ó, que é o Euroinvest 2.0, tá? Aí aqui você tem toda uma explicação dele e tudo mais, tá? É, aqui tá os valores, estão os valores, etc, etc, tá? Então, nessa versão aqui, você já pode somar uma série de indicadores com ele. Então, a versão 1.0 era só isso que eu te expliquei aqui na tela. Ah, entra quando muda o risco, sai quando fica branco, entra de novo, né? Ele só fazia isso. Agora não. Agora ele pergunta assim, ó, ele obedece essa regra e fala assim, ah, mas está acima da média de 20 e também está com high-low verde. Ou seja, ele adiciona o que a gente chama de filtros de entrada. Então, isso permite fazer um tanning, né, mais apurado, evitando falsas compras e falsas vendas, tá? Mas isso é se você quiser automatizar, tá bom? Se você quiser automatizar. Se você não quiser automatizar, você usa essa versão do indicador e faz manualmente. Faz tudo manualmente, tá? Ou então simplesmente usa a regra de coloração em cima do seu trade system para que ele confirme, tá? Então a gente oferece gratuitamente o indicador e cobra, na verdade, a automação do indicador, chamando ele de robô, né? E tem essa versão aí 2.0, tá? Então, essa é a resposta. Enquanto isso, ó, ele continua aqui na operação, tá? Ele continua na operação, tá? Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí? Então, esse é o indicador Euro Invest, tá? É o indicador da nossa mesa, feito em parceria com a Nelogica, com a Trade Evolution e com a outra plataforma que simplesmente deu um branco aqui. Peraí. Funciona assim. Funciona assim. Então vamos lá. Funciona no Candle. Eu utilizei durante um tempo os candles de 3 minutos, tá? Aqui, ó. Se hoje ele estivesse ligado no candle de 3 minutos, por exemplo, a gente teria aqui um belo de um canal, um dia bem direcional, né? Um belo de um canal de alta, né? Sem nenhuma posição ali ter ficado branca na sequência de, de dois candles, né? Aqui até teve, né? Nesse dia aqui, alguma esperança de perder a tendência e virar para verde, mas acabou ficando bem direcional, tá? Deixa eu mostrar aqui um dia que o indicador ele fica um pouco confuso, tá? Aqui, ó. Aqui é um dia que ele fica um pouco confuso, tá? Ele até entrou na venda aqui, ó, mas acabou voltando, saiu da operação, ele ficou consolidado, aí tentou entrar aqui, por isso que é bom avaliar o risco, né, a entrada, então pode ser risco 2, seria uma venda aqui, mas se sair pelo candle, acabou estopando a venda, né? O conceito dele, de uma maneira geral, é o seguinte: quando ele perder pouco, né? E quando ele ganhar muito. Esse é o sentido. Por exemplo, aqui pode ser um dia confuso de loss, mas essa perna aqui, ó, pode ter sido uma perna de boa recuperação, tá? Mas infelizmente, se não teve a saída nesse fundo aqui, ele acabou estopando aqui e devolvendo boa parte do resultado. Tá? E depois ele foi e vendeu de novo aqui, ó. Aí depois voltou e teve um leve gain aqui. Então, esse dia aqui, né, foi um dia assim de poucas perdas, né? Vamos colocar assim, porque algumas vendas aqui recuperariam
se você levou até o final aqui, tá? Ó, esse dia aqui, então, ó, foi bem confuso, né? Bem confuso, ó. É entre azul e vermelho, tá? Foi bem confuso. Mas aqui também, pessoal, tem que avaliar o contexto do dia, o contexto da agenda. Não é ligar o robô e todos os dias você tem um padrão igual, né? Não é essa a questão, tá? Fábio, obrigado. Quero usar somente o indicador. Meu Trade System só me deu loss. Inclusive, poxa, Trade System me reprovou 2 vezes na euro. Olha aí, Fábio. Meu trade, meu emocional, é minha ganância, cara. Tá vendo aí, pessoal? O Fábio, né, colocando o que acontece, né, pessoal? Pra vocês verem que a gente não tá aqui, né, falando coisas. O próprio Fábio tá falando, né? E E o Fábio deve estar se perguntando: poxa, Cris, se eu ouvisse essa live aí, se eu ouvisse isso talvez um pouco tempo atrás, minha vida estaria bem diferente, tá? Então é isso, pessoal. Fica aí essa live sobre o indicador Euroinvest.